Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, novos convertidos, a igreja de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados e queridos e amados irmãos, hoje é dia 7 de julho de 2025. Estaremos falando sobre a sensualidade é condenada. Vamos falar em 1 Coríntios 6, do versículo 18 ao 20. Eu estarei lendo, orando e vamos falar. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, essa tua palavra nos dê a graça e a vontade do Espírito Santo, Senhor. Fala no meu coração, nos meus lábios e leva o coração do homem e da mulher, da igreja, do ser humano. Em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos meditar bem claro na palavra de Deus, dizendo para o homem e para a mulher: fuge da impureza. Da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Fuge da impureza. Se você fala, você pecou na palavra. Se você ouve, você pecou por emprestar os seus ouvidos. Você vê, você pecou por estar olhando aquilo que é pecado. Mas todos esse pecado é fora do corpo. Você tem desejo, é pecado, mas está fora do corpo. Mas a palavra disse: fuja da impureza, qualquer outro pecado que a pessoa comete fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o corpo. Então, minha irmã e meu irmão, você pode meditar nesta palavra. É o cuidado de Deus para contigo e para comigo. O desejo, o ver, o olhar, observar. Isto é pecado. Porém, você está praticando fora do seu corpo. Mas qualquer que pratica a imoralidade sexual, no roubo, qualquer coisa que não agrada a Deus no seu corpo, veja bem, se eu roubar alguma coisa, esse pecado é imoralidade. Aquele que praticar imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, qualquer pecado que eu e você e nós cometemos é fora do nosso corpo. Nós clamamos ao Senhor a misericórdia. Mas aquele que pratica imoralidade, principalmente a imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, o seu corpo, o meu corpo, nossos corpos são santos, pertencente ao Senhor, comprado por um bom preço. O nosso corpo tem um dono, a nossa mente tem um dono, o nosso coração tem um dono, os nossos olhos têm um dono.
As nossas mãos têm um dono, os nossos pés têm um dono, os nossos desejos têm um dono, as nossas razões têm um dono. Um escravo, quando era comprado pelo seu senhor, ele era inteiramente daquele senhor. Aquele senhor poderia bater, espancar, era dele, podia vender. Se ele matasse, ele era dono daquele corpo. Aquele homem custou o preço dele. Nós somos comprados por Jesus Cristo pelo bom preço, pelo seu sangue. Além de ser comprado como escravo, que nós éramos nas garras de Satanás, o nosso novo Senhor, o nosso Jesus Cristo, o nosso comprador, nos tirou lá do lamaçal, de um charque horrível de lodo, do pecado, da perdição, e nos trouxe para um lugar celestial. Agora ele comprou e disse: você é meu, aonde eu estiver, você estarás também. Logo, o meu desejo não é meu. Eu posso desejar sair daqui para ir para lá, mas eu tenho um dono. Se o meu dono não deixar, eu não posso ir. Eu posso desejar. Eu tenho desejo de comprar alguma coisa no outro país, mas eu não posso ir do país porque eu tenho um dono. Se o dono não deixar, só o desejo não faz comprar. Eu tenho desejo de ser um político, mas eu tenho um dono. Quem me comprou para mim ser um político, eu tenho que pedir permissão. Será que o meu dono permite que eu seja um político? Eu tenho desejo e andar na rodinha com meus amigos de infância, mas eu fui comprado do meio desses amigos. Eu tenho um dono, preciso saber se o meu dono aceita eu viver com meus amigos, que bebe onde eu bebia também, que possa que fala bobagem, palavreado, que eu falava também. Mas agora eu tenho o desejo daquilo. Mas para mim ir, eu preciso que o meu dono libera. Está entendendo? A irmã era bailarina. A irmã era manicure, pedicure. A irmã era de praia, carnaval, como eu também era. Às vezes o irmão ou a irmã, às vezes tem desejo de alguma coisa que ficou no passado. Mas para mim praticar o que eu fiz no passado, eu tenho um dono. Para mim dar naquele lugar, no carnaval ou na praia, tem que saber se o meu dono deixa eu ir ou se envia os seguranças. Se o meu dono disser que eu não posso ir, eu não posso ir, eu tenho um dono. Tá entendendo? Eu fui comprado, fui pago pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo é o dono do meu corpo, dos meus pés, das minhas mãos. É o dono da minha vontade. Eu posso ter o desejo, ter a vontade. Mas se o meu dono disser ali, você não pode ir, eu não posso porque eu tenho um dono que me comprou. Você está entendendo? Eu posso ser tentado. Isso sim, porque Jesus Cristo também foi tentado. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus.
E como filho de Deus, ele tinha um dono, tinha um pai celeste. E ele suportou as tentações. Eu tenho um dono. Ainda que o mundo me ofereça riqueza, ainda que o mundo me ofereça posição, ainda que eu serei amanhã, se eu aceitar o homem mais rico da cidade, mas eu tenho um dono para esse corpo estar naquele lugar, tem que o dono que comprou este corpo liberar. E o dono desse corpo, se ele comprou, ele não vai dar de graça. Você imagina, você compra um carro do seu sonho. Isso é uma coisa material que você sai com ele, bate e acaba. Mas se eu falar para você, passa para mim esse carro, você fala, não, eu só tenho esse, é meu. Ainda que você tenha 10 carros na garagem, você pagou os 10. Ainda que Jesus Cristo tenha o terço da humanidade, que aceitou ele, que ele comprou com seu sangue. Se pedir um daqueles, ele disse, não é importante isso aí para mim no meu trabalho. O corpo, este corpo me pertence. Minha irmã, o desejo que você tem da vaidade fica contigo. Ao praticar a vaidade, a imoralidade, tudo isso é no seu corpo, você marca o seu corpo. Isso é imoralidade. E o seu corpo tem um dono para você furar o seu corpo, colocar piercings, anéis, colares para enfeitar. Tem que saber se o dono do corpo libera e aceita. Esse dono está dentro desse corpo, que é o Espírito Santo, que mora no seu coração. Como está o seu coração? Que mora o Espírito Santo, mas que mora também os desejos do amor, da bebida, das lutas, dos carnavais, das chapinhas, dos anéis, dos vestidos de festas, dos namoros, dos bailes. Tem lugar para esse coração que é do Senhor. Morar nesse coração que você colocou toda a rapinha. Você pode ser guiado pelos seus signos, astrólogos, visto que esse corpo tem um guia chamado Espírito Santo, que mora neste coração, neste corpo que foi comprado por Cristo Jesus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você não sabe, meu irmão e minha irmã, que o vosso corpo, o meu corpo, os nossos corpos são santuários do Espírito Santo que mora em nossos corações. Os meus olhos, os vossos olhos, têm que ter o brilho do Espírito Santo. A minha mente, o meu pensamento, tem que ter os pensamentos de Jesus Cristo. Porque nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2.
E o versículo 16, parte B. Meus amados e queridos irmãos, você é templo, seu corpo. Por que você está jogando bola? Por que você está falando palavrões que entristece o morador desse templo, que é o Espírito Santo? Você quer falar a língua dos anjos e falar a língua dos demônios, porque a língua dos anjos é glorificar o nome do Senhor. A língua de Satanás é glorificar ao diabo, é falar palavrões, é desejo da carne, é o desejo na bebida, no sexo, a imoralidade, as mentiras. Você pensa que você pode estar sentado na rodinha dos escarnecedores, quando você e eu estamos na rodinha dos escarnecedores. Nós somos rebeldes, e o pecado da rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria, porque nós temos um dono, e você não vê uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo está sentado em rodinha de escarnecedores, contando piadas, falando palavras que desagradam ao Pai. Você sabe qual é a direção de um crente salvo, comprado pelo santo sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo no coração? É viver como que estivesse morto para este mundo. Morrer é o desejo aguçado do pecado. Morrer para este mundo é morrer para o desejo da riqueza na carne material. É morrer para os desejos que nós praticávamos antes, quando não conhecíamos ao Senhor. Antes, quando nós não tínhamos um dono, quando ninguém tinha comprado o nosso corpo, nossa alma, quando nós éramos perdidos, aguardando a morte para sermos condenados, e Satanás abraçar a nossa alma. Mas chegou um homem chamado Jesus Cristo, trazendo uma fábula, homem muito rico, que tinha um tesouro em comum e comprou toda a humanidade. Todos. Ele comprou o pacote fechado das garras de Satanás e deu direito à humanidade inteira de ser chamados filhos de Deus. Agora vamos meditar. Se Jesus Cristo fosse radical, como é radical Satanás, Jesus Cristo cegava o homem que mentisse, aniquilava o prostituto e a prostituta. Jesus Cristo acabava com os traficantes. Jesus Cristo acabava com as mentiras, com os assassinos, com as lésbicas, com os homossexuais, os macumbeiros que invocam Satanás. Se Jesus Cristo fosse um dono de escravo ruim,
austero acabaria com a humanidade, porque ele comprou todo das garras de Satanás. É dele. Se ele fosse austero, ele exterminaria os rebeldes. Mas ele é um dono amoroso. Quando você, minha irmã, está pecando, quando você, meu irmão, está pecando, quando eu estou pecando, sendo salvo, quando estamos errando, quando estamos vendendo o que não é nosso, praticando iniquidade no corpo, o Senhor Jesus Cristo, para salvar a alma, Ele nos chama e coloca o prumo de amor na nossa vida. Esse prumo pode ser o câncer, esse prumo pode ser a paralisia, esse prumo pode ser a cegueira, esse prumo pode ser a mente, está entendendo? Tirar a mente da pessoa. Se a pessoa não aguenta olhar para uma mulher, ou a mulher não aguenta olhar um homem, sem desejar aquilo que não é seu, Deus toca nas vistas. O cego não vê. Se as pernas do homem ou da mulher não pode chegar a boca da sua casa para a igreja, mas é da sua casa para os bailes, é da sua casa para os bares, é da sua casa para a rodinha dos escarnecedores. O Senhor coloca numa cadeira de roda. É o prumo de Amós. Se o coração deste homem é duro, Deus coloca no prumo de Amós. Chega um câncer, AIDS, os nervos debilitados. Se esse homem sonha, cobiça aquilo que entristece o Espírito Santo, esse homem perde a sua memória, a sua mente. É Deus colocando o prumo de Amós. Sabe para quê, meu amado irmão e minha irmã? Para salvar a alma que está em você. Porque você está cometendo impureza. Você está cometendo impureza no seu corpo, que não é seu. No corpo que Jesus Cristo comprou com seu sangue na cruz do Calvário. E Deus, preocupado com a sua alma, te colocou num leito de enfermidade para salvar a alma. Minha irmã, você tem o desejo, é normal. Você chorar de angústia e de tristeza é normal. As lutas são grandes. Mas lembra-se que o Senhor Jesus Cristo é dono do seu corpo, é dono do seu coração, é dono da sua mente. Ele não colocou você nessa angústia, nessa luta, por causa do seu pecado. Ele confiou a você essa luta. Você imagina essa família nas mãos de alguém que não teme ao Senhor. Você foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Você pertence a Jesus. Ele escolhe aqueles no meio daqueles que ele comprou. Achou graça em você. Sabe que você não vai decepcioná-lo. Entregou nas tuas mãos esta família trabalhosa, mas com a tua
maneira de tratar, de suportar as angústias, muitos deles serão salvos. Que todos foram comprados, mas nem todos serão salvos. Porque Satanás, quando ele chama alguém, alista no seu exército para fazer o mal, se desistir, ele mata. Mas Jesus Cristo, quando chama alguém que ele comprou, ele chamou para a salvação, para o ministério, e a pessoa usurpando aquilo que não é seu, sai e vai trabalhar, como foi trabalhar Zaqueu, como foi trabalhar Mateus, para os romanos, sendo eles povo de Deus. Deus demora, espera o tempo para salvar esse povo. Então seus filhos serão salvos, a sua casa será salva, pela bondade do Senhor, pelas lutas que você está passando de anos. Essas provações, na eternidade, você receberá a coroa. Mas nesta vida, você será liberto dessa luta. Terá tempo de felicidade para glorificar o nome do Senhor. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Amados, vocês não sabeis que o teu corpo, o vosso corpo, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual entende da parte de Deus. Está sabendo que você é santuário do Espírito Santo? Aleluia! Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não são de vós mesmo. Como você, minha irmã querida, eu te amo em Cristo. Deixa dessas pinturas. Deixa de tocar no seu corpo, porque ele tem um dono. O dono do seu corpo é Jesus Cristo. O morador dessa casa chama-se o Espírito Santo. Esses lábios é para sair as doces palavras do Espírito Santo que vêm do seu coração. Os seus olhos é para ver as belezas celestiais. Os seus pés é para ir no lugar aonde se vai o santo. O seu leito é imaculado. É para viver em paz e alegria e santidade, porque o Senhor está no seu leito, olhando, contemplando a maneira que você vive no seu leito, o leito imaculado. A sua cozinha, a sua mesa, é a mesa onde o Espírito Santo de Deus está nos corações que ali está sentado. A sua sala é a sala de reunião, porque todos que estão sentados têm o Espírito Santo no coração. O seu carro é lugar de repouso, de transporte, de alegria, porque o Espírito Santo está em cada coração. O crente não tem razão. O crente tem um dono que chama Jesus Cristo. Se alguém chegar em mim
disser que vai me matar, eu vou dizer para eles, oxalá, se o meu Senhor aceitar que você me mata, morrerei. Porém, se ele, o meu Senhor, não quiser, não acontecerá. Porque foste comprado por um bom preço. Agora, glorifique a Deus no vosso corpo, meu irmão e minha irmã. Glorifique o nome do Senhor no seu corpo santo, porque é morada do Espírito Santo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, pastores e obreiros, meus amigos. Que Deus abençoe essa nação. Pai querido, salva o nosso presidente, governador, prefeito, deputados estaduais, federais, vereadores, senado, juiz, salva o mundo, salva os bêbados, traficantes, adultos, prostituta e afeminados. Abençoa a igreja, abençoa a família na face da terra, abençoa a minha família e meu pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.